Bem, pessoal, nesta aula vamos falar sobre composição de movimentos. É uma aula de vetores e no seu livro pode estar escrito decomposição de vetores. É o mesmo princípio, a mesma ideia, não se preocupe, o princípio é o mesmo, vamos para a aula. Um vetor V pode ser decomposto em dois vetores, Vx, que é uma componente horizontal, e Vy, componente vertical. Para exemplificar essa ideia e deixar claro na sua mente como vamos representar usando o software PET. É um software educacional, é gratuito na internet, mas a gente, como a nossa ideia aqui é outra, então vamos falar da aula. Aqui a gente tem um canhão, um homenzinho aqui, o canhão, tem os eixos, eixo vertical e eixo horizontal, que é o Y e o X. Aqui eu tenho ângulos em graus e velocidade. A outra grandeza é massa, a outra é diâmetro, não interessa para nós agora. O que vai interessar para nós são essas duas grandezas. Vamos colocar um ângulo aqui de 70 graus. Ângulo de 70 graus, deixar a velocidade 20 e vamos disparar para a gente observar o alcance desse projétil. Tá aí o alcance. Então teve um alcance de 26 metros e 7 centímetros. Só que a altura, se a gente quiser medir a altura, pega essa trena aqui e consegue medir a altura que alcançada pelo projeto foi 18,59 metros. Quando eu diminuir aqui, porque aqui o que determina a altura vai ser esse ângulo que é formado com a horizontal. Este ângulo aqui. Vamos diminuir esse ângulo aqui para 50 graus e vamos usar a mesma velocidade e disparar o projétil. Então observa agora que o alcance é outro. Então, um alcance de 41 metros. O que se deduz com isso? Que quanto maior for o ângulo aqui, com o ângulo que o projétil faz com a horizontal, maior é a altura alcançada pelo projétil. Quanto menor o ângulo, maior é o alcance, também usando alguns limites. É claro, se você botar 10 graus, ela vai cair muito rápido. Tudo tem que ter equilíbrio. Vamos observar aqui, usando outra página do software, o que aconteceu. Aqui eu tenho o projétil, que ele foi lançado, com velocidade de 20. Essa velocidade de 20 metros, ela é representada por esse vetor vermelho. E o eixo Y é esse rosa aqui, o eixo X também é esse rosa. Aqui, como estou falando, vendo na aula, se eu diminuir esse ângulo aqui, essa inclinação, a gente observa que presta atenção nesse vetor, quanto mais eu inclino o vetor, diminuo o ângulo em relação ao ângulo do vetor velocidade com a horizontal, o eixo X, a componente X aumenta e a componente Y diminui. E o inverso, quando eu aumento o ângulo, a gente observa que a componente Y ela aumenta. Foi o que foi mostrado aqui agora. Eu vou limpar aqui e vou colocar um ângulo agora só para a gente recapitular, um ângulo de 45 graus, com a mesma velocidade, disparar o projétil. A gente observa aqui que houve um alcance de 42 metros. Agora, e a altura, se a gente quiser medir a altura, mais do que 10 metros. E se eu aumentar o ângulo aqui agora para 80 graus,
a gente observa a diferença agora, a altura e o alcance de 14,2 metros. Então, quando e olhando lá na nossa, com a decomposição de movimento, então aqui a gente chega na conclusão que eu queria mostrar. O eixo Y, velocidade Y, que é a componente Y, e a componente X, o ângulo alfa é quem determina, essa inclinação aqui determina o alcance do projétil, e também a altura que o projétil vai alcançar. E aqui é o vetor velocidade. O que fórmula, né? O que problema é quando chega nas fórmulas, né? Então, como eu for calcular o valor desse vetor e dar o valor quantitativo para esse vetor aqui, que é calcular o valor dele, e esse vetor, dependendo do ângulo alfa. Então, eu vou ter na componente x, componente x é igual Vx, que é igual a vetor v, que é a velocidade. No caso nosso, a gente colocou uma velocidade de 20 metros por segundo e o cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa, eu coloquei um ângulo aqui de 80 graus, vai calcular o cosseno do ângulo. A gente sabe que na horizontal é o vetor velocidade multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. E na componente y, temos o vetor y é igual ao vetor v velocidade multiplicado pelo seno do ângulo alfa. Estamos aí com uma parte dessa aula e eu vou, logo mais, vou postar outro vídeo resolvendo uma situação que envolve a decomposição de vetores, ou melhor, como está escrito aqui em nossa aula, a composição de movimentos. Ok? Até a próxima e bons estudos!